Boa noite, companheiros e companheiras. Aqui olhando a cara de vocês, que vocês não se apresentaram, mas eu acho que eu conheço a maioria, né? O tema proposto para esse debate da noite de hoje, e que culmina uma série de debates que vocês já fizeram, ele é bem amplo e evidentemente que não tenho a pretensão de trazer aqui para vocês a receita de quais as saídas. O que eu quero é me somar na sequência dessa reflexão que vocês vão fazendo, para que a gente vá montando esse quadro que nos ajuda a entender a gravidade do momento que nós estamos vivendo na história do Brasil. E quero começar pelo contexto histórico mais geral. O Brasil é uma economia capitalista totalmente dependente do capitalismo mundial. Nós, inclusive, como nação e como sociedade, já desde os primórdios nos constituímos como uma sociedade capitalista dependente. No período colonial, nós somos dominados politicamente pelos europeus e economicamente eles nos impuseram o capitalismo mercantil. Portanto, eles vinham aqui em busca de mercadorias, de matérias-primas. E nos impuseram, inclusive, que marca até hoje a nossa sociedade, um modo específico de produzir mercadorias, que foi a escravidão. E marca até hoje a nossa sociedade porque nós somos a sociedade em que a escravidão perdurou por mais tempo, quase 400 anos. E depois, no século XX, quando o capitalismo mundial foi dominado pelo capitalismo industrial, de novo, as indústrias que aqui se instalaram não foi como um processo de acumulação de capital e para resolver os problemas da nossa população. A indústria se instalou aqui no Brasil por interesse de expansão do imperialismo europeu, japonês e norte-americano. Bem, agora nós estamos numa terceira fase desse capitalismo mundial e continuamos dependentes deles. Esse histórico que eu estou fazendo é para justamente nós entender que o nosso caráter de dependência é histórico, não depende de governo ou de um período. E agora o capitalismo mundial está numa fase dominada pelo capital financeiro e pelas grandes corporações internacionais. Então, as necessidades deles de acumulação mudaram a sua forma também de dominar o nosso território e a nossa economia. Então, me imagino que esses temas vocês já abordaram nas outras etapas. Agora, o agravante dessa natureza histórica é que em todo o mundo o capitalismo como modo de produção está em crise. E a gravidade dessa crise aumenta ainda mais, porque pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos vivendo a hegemonia completa de um só modo de produção. Durante os outros períodos da civilização, sempre os modos de produção conviviam um com o outro. Agora, o modo de produção capitalista domina toda a economia mundial.
mesmo daqueles países que fizeram revoluções populares, como Cuba, China, Vietnã, e que se propõem a superar o capitalismo. Mesmo eles continuam sobre a égide dessa hegemonia internacional do modo de produção capitalista. Bem, então, mais ou menos de 2008 para cá, nós estamos vivendo um período em que aflorou uma grave crise do modo de produção capitalista. Essa crise ela aparece primeiro na economia, e quando a gente fala crise, é a situação, as condições já não funcionam mais. Não? Crise é igual que nós estivéssemos andando de carro e de repente o carro pifou, para de andar. É a crise do automóvel. Crise na economia é isso, a economia parou de funcionar. Ela não acumula mais, ela não consegue crescer. Não? Ela só expõe problemas. Então, nós estamos vivendo, desde 2008, a eclosão de uma crise econômica que levou muitas empresas à falência, que levou a que muitas economias parem de crescer, e no caso brasileiro, o Lula, quando ainda era presidente, conseguiu com algumas medidas de política econômica segurar os efeitos da crise econômica sobre o Brasil. Porém, de 2012 para cá, a crise econômica se agudizou. E praticamente de 2012 para cá, a economia brasileira não cresceu mais. E isso leva, de novo, algumas empresas quebram, outras param de crescer, param de dar lucro, não é? E nós estamos numa situação hoje que apenas o setor do capital financeiro e algumas empresas transacionais é que ainda estão ganhando dinheiro, tendo lucro, apesar da crise. Porque a natureza do centro de acumulação do capital está justamente nos bancos. Desse processo de crise econômica, trouxe como consequência uma crise social. Ou seja, a população inteira foi atingida pelo fato da economia não funcionar mais direito. E essa crise social, então, aparece nas altas taxas de desemprego, na queda dos salários, na diminuição da renda da família. Na época do Lula, todo mundo estava faceiro, por quê? Porque havia praticamente uma situação de pleno emprego, então numa família com 3 adultos, os 3 trabalhavam. Os 3 traziam dinheiro para dentro de casa. E com isso compravam televisão nova, televisão plana, compravam moto, compravam carro. Ou seja, a família aumentou a sua renda e estimulava o consumo. Agora, com a crise, muitas famílias não têm ninguém empregado. Aliás, uma das pesquisas do PNAD revelou que no Brasil tem 10 milhões de domicílios que ninguém trabalha. De que vive essa gente? Vive porque tem um deles que está aposentado, um parente que ajuda, a Bolsa Família, mas na essência a sua renda não é de trabalho. E isso é uma tragédia. Ou seja, nós temos 40 milhões de brasileiros que sobrevivem sem ser do trabalho, sem ser da produção. Bom, 40 milhões de brasileiros é o terceiro país maior da América Latina. Ou seja, os que não trabalham no Brasil é maior que a Colômbia, maior que a Venezuela, perde para a Argentina e para o próprio Brasil. Para vocês sentirem o grau de gravidade. Por isso que vocês veem aumentar a população de rua, por isso que aumenta a fome, por isso que aumenta todas as dificuldades da população. A terceira crise que se instalou em todo o mundo e aqui no Brasil é a crise política, que está relacionada não só com o governo.
as aparências da crise que nós tivemos política aqui no Brasil, é que então, diante da crise econômica, a burguesia teve que tirar a Dilma do governo, ainda que ela não tenha cometido nenhum crime, como a própria Janaína Pascoal reconheceu. Ou seja, depuseram a Dilma, deram um golpe na Dilma, para eles ter o controle absoluto do aparato de Estado e, com isso, aplicar as políticas que eles precisavam aplicar para se salvarem. Mas isso resultou numa crise política, que tem essa face governamental, que não representa os interesses da maioria do povo, mas tem uma face mais estruturante que aparece em todo mundo, que é a crise do Estado burguês. Porque essa forma de funcionar o Estado burguês, ela foi construída pela burguesia industrial, a partir do capitalismo industrial. Essa forma de todo cidadão vale um voto, 3 poderes separados, judiciário, legislativo e executivo, tudo isso era uma concepção de Estado da burguesia industrial, que precisava, inclusive, legitimar as formas de exploração, mas precisava criar mecanismos que legitimassem o próprio capitalismo. Para legitimar o capitalismo, os trabalhadores deveriam estar satisfeitos. Não? Eles eram explorados, mas achavam que viviam numa sociedade democrática. Agora não. O capital financeiro não precisa mais de eleições. É mais barato eles comprarem um juiz, como todo dia aparecem as notícias. Não? É mais barato eles comprarem deputados, não? Do que organizarem democraticamente e disputar com a população as suas ideias. Ou seja, o capitalismo financeiro e das transnacionais não quer e não precisa disputar o seu programa com a população. Ele, na verdade, sequestra os operadores do Estado. Não? Então, qual é a contradição que isso gera como crise? É que as pessoas não acreditam mais na política institucional, não acreditam mais no voto. Isso gera, então, uma anomia dessa forma de democracia, que é grave. Mesmo na Europa, que é o berço dessa democracia burguesa desde a Revolução Francesa, onde está muito polarizada as ideias em função da crise econômica e social, nas últimas eleições europeias, apenas 40% da população foi votar. 60% não quis votar. E, de certa forma, tem uma razão, porque eles não acreditam que mude. Não? Bom, então há uma crise instalada em todo o mundo e aqui no Brasil, que não é só de governo, é uma crise do regime político, é uma crise da forma do Estado funcionar. E aqui já fica pendurado aí um desafio para a última parte. A esquerda não pode se voltar para o passado, como alguns de nós queremos. Não, então temos que voltar à democracia republicana. Nós temos que avançar, nós temos que olhar quais são as formas de regime político que garanta de fato o poder popular sobre o Estado. Não? Porque só o voto não garante. Não? Então esse é um tema que está relacionado com a crise, que a crise evidenciou. Quarta característica da crise instalada pelo capitalismo é a crise ambiental, que em outros períodos da história não se evidenciava. Até porque havia menos população no planeta, não havia tanto conhecimento científico de que a natureza no planeta é uma só, então não havia tanto conhecimento que uma nuvem lá da Amazônia pode ir até a França, que uma nuvem de Chernobyl pode chegar até Nova York, não? Então não havia conhecimento científico que nos explicava essa unicidade da natureza em todo o planeta. Nós não sabíamos, por exemplo, que a água
é uma só no planeta. Ela nem aumenta, nem desaparece. Ela é um bem da natureza único. Não? Porém, a água no planeta, ela se desloca de um lugar para outro. E aí é a ação do homem. Ela se desloca dentro de um produto. Então, quando nós estamos vendendo carne de vaca para a Europa, dentro da carne de vaca está a água que a vaca tomou. Portanto, essa água sai do território brasileiro e vai para a Europa. Quando nós vendemos soja para a Europa, dentro do grão tem a água brasileira que vai junto. Não? Mas tem a água também que as nuvens levam, nos chamados rios celestiais, que agora os físicos e cientistas nos explicam. Agora nós estamos entendendo que a água de São Paulo vem da Amazônia. Nós não sabíamos disso. Tá? Então, a água é a mesma, não aumenta nem diminui. Ela pode até mudar o seu estado. Às vezes ela evapora, vai para outra região e daí lá ela cai de novo como água. Né? Mas ela não desaparece e nem aumenta. Então, a forma como você convive com a água é fundamental para que ela atenda a todos os seres do planeta. Não? E a forma como o capitalismo agora está espoliando os bens da natureza provoca esses desequilíbrios. E eu estou citando o exemplo da água, que é o mais fácil de entender. Então, em muitas regiões do planeta já falta água. Mas como é que antes tinha água e agora não tem mais? Não? Então, tudo isso, a causa dessas crises ambientais que aparecem na água, aparecem no clima, aparece de mil e uma forma, ela é resultante da agressão que o capital faz sobre os bens da natureza, porque o capital quer transformar tudo em mercadoria e não mede as consequências na hora de exaurir. Então, se a soja dá dinheiro, eu vou derrubar a mata, vou derrubar tudo e vou plantar soja e vou ganhar dinheiro com a soja, como estão ganhando os do Mato Grosso. Mas isso tem consequência, não? Tem consequência na água, tem consequência no clima, tem consequência em tudo, não? Então nós estamos vivendo uma crise ambiental fruto das agressões que na crise econômica os capitalistas aumentaram a sua voracidade, não? Então agora petróleo dá dinheiro, dele cavar petróleo, tudo quanto é lugar. Minério dá dinheiro, dele cavar minério. Ontem eu li no Valor Econômico, a Vale apresentou para suas acionistas que vai manter a meta, vai alcançar a meta de exportar 400 milhões de toneladas de ferro do Brasil. Vou repetir, no ano, 400 milhões de toneladas de ferro sairão do nosso território e irão para a Europa, para a China, para o Japão. Vocês têm ideia do que é isso? Isso é uma loucura. Pior, uma delas, que é a empresa anglo-britânica, a mina dela tem Conceição de Mato Adentro, no Minas Gerais. Está aqui a nossa companheirinha de Minas que eu estava falando, daí conhecer bem. Como é que a Anglo transporta os milhões de toneladas de ferro até o Porto de Açu, no Rio de Janeiro? Com um duto desse tamanho, de 1 metro de diâmetro. E lá dentro o ferro vai. E o que faz com que o ferro é transportado? Água potável. Que eles pegam lá da serra, onde eles estão, é mais ou menos naquela região de Belo Horizonte. Acontece que essa mesma água é a que abastece toda a população que vive naquela grande BH. Então são bilhões de litros de água por dia que são utilizados para transportar o ferro, que é muito mais barato, é de graça, né? Do que a Vale, que não usa esse método, que usa o trem. Então bota em cima do vagão e transporta. Então notem, por ser mais barato o duto de água, o capital enche. E agora eu estou lendo que eles estão fazendo mais um projeto desse tipo, que é o minério de ferro lá de Montes Claros, que também fica num altiplano de 1.200 metros, e vão jogar com água até o Porto de Ilhéus, que ainda nem está pronto. Então, eu só estou dando isso, ilustrando por que acontecem os crimes ambientais e as alterações climáticas. Para também nós não cair nessa ilusão que de vez em quando vocês veem na televisão. Pare de usar
copo de plástico, porque isso altera o meio ambiente. Santa paciência, né? Isso é o idealismo ao cúmulo. É claro que o plástico tem consequências lá na natureza, mas não é o fato de eu estar tomando água com plástico que agora alterou o clima aqui de São Paulo. O clima de São Paulo é alterado pelo que acontece em Amazonas, pelos automóveis que andam aí, só que isso ninguém fala, né? Prefere botar a culpa individual, como se todo mundo agora fosse católico e tivesse que confessar seus pecados. Ai, Santo Padre, eu estou usando plástico, então eu sou culpado pelo meio ambiente também. Não precisa se confessar, não é pecado usar plástico, né? Sigo. Então está instalada uma crise ambiental gravíssima, que nunca antes havia existido na humanidade, né? Há cidades inteiras da China que em determinados períodos, por conta dos ventos, fica escura de dia. Nós aqui vimos um caso de São Paulo, já ficamos assustados. Lá na China é sistemático, como fruto dessa alteração climática. E isso implica daí que todo mundo tem que acender a luz, todo mundo fica assustado, aquelas histórias todas. Bom, sigo. E há também instalada uma crise, que eu diria, de valores. Mas não naquele sentido moralista, mas no sentido de paradigmas que orientam a ação da sociedade. Durante todo o século XX, sob a hegemonia do capital industrial, a ideologia, então, se quiserem uma crise ideológica, para não usar a palavra valores, essa crise ideológica, durante o século XX, hegemonizado pelo capital industrial, a minha geração, talvez a do Rodolfo, que está aqui, que o resto é tudo mais jovem, nós somos educados que para nós sermos seres humanos com dignidade, nós tínhamos que trabalhar e estudar. Então, todo mundo tinha isso como ideário. Para mim me realizar como ser humano, eu tinha que estudar e eu tinha que trabalhar. Aí tu ia na escola, a professora todo dia repetia isso. Você quer ser o quê quando crescer? Vai trabalhar no quê? Né? E tem que estudar. Depois que termina o ensino fundamental, vai para o ensino médio. Se ensino médio, vai para a faculdade. Vai continuar. Tu ia na igreja, o padre, todo domingo dizia a mesma coisa no sermão. Tem que estudar, tem que trabalhar. Ai dos vagabundos, irão para o inferno. Né? Ia no culto no sábado, quem não era católico, mesmo discurso. Ligava o rádio, mesma coisa. Então, a hegemonia ideológica era essa, que era repetida por todos os instrumentos ideológicos. Trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. E nós fazíamos. Né? E os que não estudavam ou não trabalhavam eram excluídos, porque isso não interessa para o capitalismo industrial. Se você é uma mão de obra desqualificada, analfabeta, o que tu vai fazer na fábrica? Você vai encher o saco. Aliás, lá na minha terra, né, Rodolfo, os que não conseguiam trabalhar e estudar, que eram meio assim rejeitados, acabavam na polícia militar. Né? Porque era assim, como se não fizesse nada. Brigada. Né? Brigada. Que lá se chama Brigada Militar. Hoje já mudou os critérios lá também, felizmente. Bom, hoje então, qual é os valores ideológicos que o capital financeiro prega na televisão, na universidade? Tem nada a ver com o trabalho e com o estudo. Aliás, tudo que eles não querem é que a juventude seja sabida, estudiosa e que trabalhe, porque o nível de acumulação de capital deles não é mais na fábrica ou na agricultura, é na circulação, é no capital financeiro. Então, ideologicamente, como é que eles iludem a juventude, como vocês? Iludem com a pregação do individualismo. Você tem que se virar sozinho. Te vira, meu. Aqui é cada um por si. E Deus, se for anunciado, vai cuidar de todos, mas você tem que se virar. Então,
a pregação do individualismo. Segundo é a pregação do egoísmo. Você tem que ser melhor que o teu vizinho. Não? Aí vem aquelas teses da meritocracia. Eu estou esperando que o movimento estudantil, a UNE e o levante a bandeira fora o Lattes. Porque a adoção do currículo Lattes pelos professores transformou eles em idiotas. Ou seja, eles não têm mais ideias de futuro. Eles só pensam em aumentar o currículo. Para quê? Isso é uma ideologia da meritocracia, é o super egoísmo. Eu sou melhor que os outros. Tem professor aí que eu não vou citar o nome, mas eu tenho prova. Que vai dar uma palestra como eu estou dando agora e que atualiza pelo celular o seu Lattes. É instantâneo. Estou dando palestra aqui, então já entra no Lattes dele. Bando de idiota. Terceira paradigma da nova ideologia: o consumismo. Se você consome, se tu tiver o último modelo de celular, se você tiver o último modelo de tênis, se tu tiver a jaqueta da moda, aí você é um cara importante, tu é um cidadão, tu é sabido, né? Tu tá na onda, tu tá na moda. Então isso simula o consumismo. Bom, agora pense comigo, esses três aspectos ideológicos do capitalismo atual são antissociais. Tu não constrói sociedade se é cada um por si. Então vai morar no mato sozinho. E cuidado, porque lá no mato, as comunidades de animais, eles têm coletividade, então eles podem te comer, né? Viver sozinho, o cara não sobrevive nem no mato. Não? Então é antissocial tu imaginar que tu sozinho vai resolver os teus problemas. Não? Assim como é antissocial tu quer ser melhor que os outros, então te vira e vai tu sozinho para onde tu quiser. Não? E no fundo, o egoísmo, e tu é melhor que os outros, a meritocracia, é também uma forma de racismo. Porque os outros, então, não são tão bons como você, então eu posso desprezar quem não é como eu. Não? Olha as consequências do comportamento que gera. E o consumismo, pior ainda. Se eu reduzo os meus direitos ao meu poder aquisitivo, ou seja, é uma ilusão completa da vida social. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso tem contradições na sociedade. E eles não têm vida longa. Não? Ao contrário dos princípios, os paradigmas do trabalho e do estudo, que forjaram toda uma geração e que tinha uma lógica de progresso, não? Que sustentou o próprio capitalismo. Bom, então o Brasil agora é vítima de tudo isso, porque nós somos, basta olhar para o mapa, não precisa ser um extraterrestre para perceber. Olha o mapa mundi, logo chama atenção o tamanho do Brasil, 210 milhões, as últimas riquezas que tem no planeta estão aqui: água, ferro, petróleo, biodiversidade. Então não precisa ser extraterrestre para se perceber, qualquer capitalista do mundo diz, é aqui que eu vou pegar. Não? Então, com a crise, se agravou a nossa dependência e se agravou essa ganância dos capitalistas de todo mundo que vem para cá. Que agora, com esse governo que está aí, eles expuseram todo o seu plano, de forma nada dissimulada. Então, para o capitalista se salvar, ele está impondo ao Brasil, e em outros países que eles também conseguiram, governos de extrema-direita, ou seja, governos que não têm pruridos, ou seja, a Amazônia pegando fogo e o Bolsonaro vai no Twitter e diz, eu sou o capitão motosserra. Ou seja, ele não tem prurido nenhum, não tem acordo nenhum, diz, não pode derrubar que eu garanto, o IBAMA não vai mais multar vocês. Não? Então isso que é um governo de extrema-direita, é aquele que expõe
nu e crua, a ideologia do capital. Não é que a direita é neofascista, é assim que é o capital internacional e financeiro. Eles funcionam assim. Não? Nós ficamos assustados porque agora eles verbalizam através do Bolsonaro. Mas o banqueiro pensa assim. Ou seja, ele quer lucro máximo. Foda-se o mundo. Não? A Nestlé pensa assim. Eu quero a água mais que eu puder. Aliás, a Nestlé agora anunciou que vai sair do ramo do leite, só vai ficar com água. Porque no leite a taxa de lucro é 13%, na água é 300%. Então eles, como capitalistas, decidem, vou ganhar mais dinheiro com água, não com leite. Não? Embora os dois sejam alimentos. Bom, esse é o cenário geral que nós estamos vivendo. Qual é a tragédia consequente disso? É que nós sofremos uma derrota eleitoral, que é, na verdade, uma derrota política, ideológica. É uma derrota da classe trabalhadora, uma derrota de classe. Então, nós estamos hoje dentro de uma situação que nós precisamos construir alternativas para isso. Como enfrentar esse quadro histórico? E construir alternativa para isso não é só fora Bolsonaro, que até poderia ser uma boa palavra de agitação e propaganda. Mas o nosso problema não é o Bolsonaro. O nosso problema é a crise do capitalismo. O nosso problema é o plano do capital. É como se, comparativamente, já que é um dado da história mais fácil de entender, é como se nós dissesse que para acabar com a escravidão, bastaria tirar o capitão do mato. Não, a estrutura da escravidão é a Casa Grande e a Senzala. Então nós temos que acabar com a plantation. O capitão do mato é só o símbolo da plantation. Então o Bolsonaro é o capitão do mato moderno, mas ele está aplicando o plano da Casa Grande. Não? Então, se nós quisermos superar a plantation, nós temos que discutir a Casa Grande, que eu acabei de explicar quais são os problemas, e nós temos que discutir os problemas da Senzala, que é da classe trabalhadora. Então, construir uma alternativa vai passar por superar muitos desafios que a Senzala, então, para manter a metáfora, está sofrendo hoje no Brasil. O que nos ajuda, felizmente, é que as contradições da Casa Grande, do projeto do capital, são muito evidentes e afloram todos os dias. Não? Então, o que adianta eles derrubar a árvore e tacar fogo na Amazônia? No outro dia está aqui em São Paulo. Aparece claramente. O que adianta o Bolsonaro dizer para o Trump, eu te amo? Em 5 segundos está nas redes de todo mundo. Você é um idiota, né? Bater continência para a bandeira. Então, as contradições que ele explicita. Vai lá o Witzel e ele diz, agora é tudo no tiro. Tá bom, aí a polícia vai lá e mata uma menina de 8 anos. Você foi a candidatura dele para presidente. Ou seja, as contradições são muito rápidas na vida social. Não? Então, há muitas contradições do projeto do capital que nos ajudam a esclarecer para a população, mas as contradições por si só não criam as alternativas. Elas só evidenciam a perversidade do projeto deles. Não? Então, nós temos diversos desafios, por isso que eu digo, como comecei, não esperem receitas e qual é as alternativas, mas nós podemos refletir sobre quais são os desafios que nós temos como classe trabalhadora, como Senzala, para acabar com a plantation. Não? E existem desafios de curto prazo, existem desafios de médio prazo e existem desafios organizativos, que tu não basta defender só ideias, tu tem que lutar por elas. Não? Então, o grande desafio que nós temos de médio prazo, que nós poderíamos dizer desafios estratégicos, é que nós deveríamos ter capacidade para construir um projeto de país diferente. Um projeto, aqui não precisa botar rótulo,
Porque, claro, muitos de nós, por vocação, já gostaríamos de dizer, não, nosso projeto é socialista. Bom, se é para ser a rigor, ser com rigor científico do Marx, então nós deveríamos dizer um projeto comunista. Porque o socialismo não existe como modo de produção. Né? Mas o problema não é o rótulo. O problema é nós discutir um projeto que resolva os problemas do povo brasileiro. E por isso que eu acho que a denominação melhor é um projeto popular para o Brasil. Nesse sentido, de apontar para os trabalhadores, para o povo, de que é possível você ter alternativas na economia, na sociedade, no Estado, que resolvam os problemas do povo. O capitalismo nós já sabemos que não resolve. Não? Mas não adianta só pregar doutrinariamente. Então, tipo os crentes fazem, só Jesus salva. Não? No meu tempo, quando eu era jovem, lá na época de contra-ditadura, só para brincar, para vocês prestarem atenção. O Flávio, acho que pegou, que ele era pequenininho ainda. Os crentes enchiam as estradas onde tinha aquelas paredes e escreviam, Jesus vem aí, Jesus vem aí, com uma salvação, né? Aí os brizolistas iam embaixo e escreviam, e Brizola já chegou. E eu nunca mais esqueci, porque é esse o verdadeiro sentido da política. Não adianta você fazer um discurso doutrinário, só o socialismo salva. Não? O só a revolução, então aí fica com a retórica. Não, você tem que dizer, o Brizola já chegou e ele vai fazer mudança. Ou seja, você tem que dizer, para que o povo brasileiro não tenha mais desemprego, não tenha mais fome, todo mundo entra na escola, tem que fazer isso, isso e isso. Então, tu tem que desenhar propostas de um projeto popular para o Brasil, ou um projeto de Brasil onde o povo seja o objetivo principal. E isso demora tempos, porque não é um exercício teórico. Nós podíamos chamar os maiores intelectuais aí, fazer um teste se o cara é de esquerda ou não, trancar eles numa sala e dizer, agora vocês não saem daí enquanto eu não escrevo um projeto para o Brasil. Não vai servir para nada. Um projeto para o país, com essas ideias de soluções, ele só se viabiliza se ele for defendido pela população, se ele for entendido pela população. Então não precisa grandes elaborações. E de novo, no nosso debate eu uso sempre com um exemplo didático. O CNA na África do Sul, daqui a companheira que morou na África do Sul, eles conseguiram derrotar politicamente os brancos, que lá na década de 60 fizeram vários debates na clandestinidade e elaboraram a Carta da Liberdade. 2 páginas, uns 20 pontos. Eram os pontos fundamentais do que tinha mudado na África do Sul. E lutaram por eles, fizeram até guerrilha. Agora a gente tem a ideia de que o Mandela foi para a cadeia porque defendia boas ideias. O Mandela foi para a cadeia porque estava no aparato militar do CNA. Se ele fosse só bom discursador, não precisava ter ido na cadeia. Não? Mas isso a burguesia esconde. Não? Bom, volto. O que tinha na Carta de Liberdade? 20 pontos que representavam a mudança. Agora, aqueles 20 pontos, o CNA passou 20 anos explicando de casa em casa. De maneiras que quando a massa inteira se conscientizou do que precisava mudar, para eles mudar foi como se fosse um passe de mágica. Que quando veio as eleições, eles automaticamente elegeram quem era o líder popular da época, que era o Mandela, estando há 27 anos na cadeia. E que poucas pessoas conheciam pessoalmente, inclusive. Ou conheciam de escrito deles, porque passou 27 anos sem escrever, sem falar. Não. Mas o povo tinha um programa, que infelizmente depois nenhuma delas conseguiu cumprir. Mas aqui eu estou tentando explicar a pedagogia das massas. Então nós deveríamos construir com um projeto popular grandes ideias. Mas essas ideias têm que ser assimiladas pelo povo, para que o povo defenda. Que não haverá partido, nem intelectual,
com força suficiente para defender um projeto diferente. Então, notem, esse é o nosso desafio estratégico. Como construir grandes ideias de mudanças estruturais do nosso país, da nossa sociedade, e ao mesmo tempo fazer com que o povo assimile aquilo. É isso aqui. Se não fizer isso, não resolve. Tá? Bom, então esse é o problema estratégico. Problema de curto prazo, que na terminologia pode ser explicitado como tática. Nós temos que gerar uma unidade entre as forças populares para barrar o plano do capital. Não é só derrubar o Bolsonaro, é barrar o plano que eles estão implementando. Tá bom, então eles querem exportar 400 milhões de toneladas de ferro por ano. E nós o que vamos fazer para barrar isso? Ah, eles querem privatizar a Petrobras. E nós o que vamos fazer para impedir? Eles querem privatizar o Rio São Francisco e a Eletrobras. E nós o que vamos fazer para impedir isso? A maior parte da nossa população está desempregada. E o que nós vamos fazer para lutar pelo emprego? Não? Ou seja, é coisa para amanhã. Ir lá na rua e brigar. Eles querem privatizar a educação superior. O que nós vamos fazer para barrar a privatização? Isso são os problemas táticos imediatos. Pode não mudar o Brasil, mas pelo menos altera a correlação de força. Não? Então, a esquerda e os movimentos precisam ter uma unidade prática no que fazer imediato. Assim como a história do Lula. O Lula está preso não é porque cometeu crimes, é porque ele é o símbolo maior do povo brasileiro. Então, tirar o Lula da nossa convivência era para impedir ele ser candidato. Pode ser que até agora, então, soltem o Lula, porque as eleições estão longe. Mas, lutar pelo Lula livre, nós vamos fazer todos os dias, de todas as formas. Mas nós só vamos conseguir que o Lula saia da cadeia quando as forças populares tiverem unidade de fazer mobilizações de milhares. Entendeu? Enquanto nós estivermos com 100 militantes do MST lá na vigília, tá lá, estamos lá, religiosamente, todos os dias, né? Bom dia, presidente Lula, boa tarde, boa noite. Mas isso é insuficiente. Tá bom, marca então a mobilização, vai 5 mil. Insuficiente. Agora, quando as massas assumirem o Lula livre e forem a Curitiba, 50 mil, 100 mil, aí muda. A ditadura caiu quando as forças populares do Brasil começaram a fazer os comícios pelas diretas já. E botavam 1 milhão, 2 milhões nas praças. Aí a ditadura acabou. E aí não tinha arrego. Não? Assim como nós vamos ter que chegar ao ponto que as massas assumam o Lula livre, que independa das estruturas burocratizadas dos nossos movimentos. Eu queria ver a população em geral botar o Lula livre na pastinha, no metrô. Tem que ser coisa do dia a dia. Não? Do padre dizer no final da missa, indo em paz que o Senhor vos acompanhe, e um doido lá de trás gritar, Lula livre! No meio da missa. Ou seja, em todos os espaços tem que acontecer isso. Aí é popularizar, ou seja, é transformar a energia popular. Né? Então, os temas principais hoje da tática é o Lula livre, é a defesa das estatais, que tem a Petrobras, a Eletrobras e outras, é a defesa do emprego, não? É a defesa da educação como um direito, etc. Bem, e o terceiro desafio que nós temos, com isso vou terminando, para nós nos manter no tempo, são desafios organizativos das forças populares. Então digo isso como autocrítica, porque esses desafios organizativos permeiam o Levante, a UNE, os partidos, as organizações populares, o MST. Ou seja, é parte dos desafios históricos dessa geração que quer mudança, mas não sabe como fazer. Primeiro desafio, nós temos que retomar o trabalho de base. O que é o trabalho de base? É ter paciência e capacidade de reunir 15, 20 pessoas lá na fábrica, lá na sala de aula, ter coragem. Professor, dá licença, posso aqui trabalhar? Isso é trabalho de base em sala de aula. Agora pergunta aí para o Lúcio.
Quanto tempo a turma da Uni usa para ir de sala em sala de aula? Não? Na fábrica, na igreja, aonde tiver gente, nós devemos que estar lá, empentelhando, mas o pentelho do bem, né? Didático, respeitoso, mas levando, como nós dizíamos antigamente, conscientização. O que significa a palavra conscientização? Significa conhecimento. Consciência vem de conoscere, do latim. Ou seja, tu tem que levar conhecimento. Então, para me exibir aqui, é essa a ideia que o Lenin dizia para os militantes lá dele. As ideias vêm de fora da classe. Por quê? Só as contradições da exploração não são conhecimento. O cara está lá sofrendo numa mina, está lá sofrendo na agricultura, está lá sofrendo na fábrica. O professor mal pago, só pela exploração, ele não tem conhecimento de por que ele é explorado. Então, necessariamente, o conhecimento, a consciência vem de fora. Ou seja, alguém tem que debater e explicar. E isso, na nossa terminologia do Brasil, que não é em todos os países que chama isso, nós chamamos de trabalho de base. Que é aquele trabalho que não aparece. É o trabalho de formiguinha. É o trabalho de convencimento. Tu explica. Aí a pessoa vai reagir do jeito que ela quer. Segundo desafio que nós temos. Aí é da pedagogia de massas. É uma desgraça. A esquerda brasileira, não sei se influenciada pelos 12 anos de governo, mas nós só aprendemos a fazer discurso. Nós nos orgulhamos que fomos nós que inventamos o carro de som. E inventamos depois o trio elétrico, né? Que foi inventado pelos baianos no carnaval. Porque em muitos países do mundo, a esquerda não usa caminhão de som. Às vezes até porque é proibido, não sei o quê. Mas o carro de som, para nós, eu acho que deformou o nosso método de pedagogia de massa. Então nós achamos que estamos fazendo trabalho de massa, ligando o som e lá em cima e dando um discurso. O único cara que eu vi que a massa presta atenção no carro de som foi o Lula. Todos os outros brisolam um pouco. Nos comícios que nós temos lá no Rio Grande, também a turma prestava atenção. Tudo o resto, a turma não ouve. Então não adianta subir no carro de som. Ninguém vai te escutar. Não? Então, o que isso nos desperta? Que nós temos que desenvolver outros métodos de pedagogia de massas. Pedagogia de massas é isso. É como que você defende ideias que a massa entende e vai gostar ou repudiar. Então, pedagogia de massas é aquelas formas em que as massas assimilam. Bom, carro de som tira, não serve mais. Então nós temos que descobrir outros. Na campanha Lula Livre, o que nós descobrimos? Festival Lula Livre. Foram os 3 momentos que massificou. Vai 80, 100 mil. Ah, mas isso é só para ouvir música. Sim. E você acha que lá no meio da música, se o Chico disser Lula Livre, não tem um valor muito mais ideologizante do que um discurso do Wagner que ninguém ouviu? O do João Pedro? Entendeu? Então eu prefiro que o Chico só diga uma vez Lula Livre, tá bom, vai embora agora. Vai para casa, vai jogar bola. Não? Então nós temos que descobrir outras formas. Essa coisa que a democracia corintiana, e só a democracia corintiana tem capacidade de fazer, de levar uma faixa na arena e botar Lula Livre, e as massas ver, e se a televisão se enganar, passa também. Isso é uma forma de pedagogia de massa. Não? Tem muitos exemplos que nós podíamos dar aqui, mas eu digo, nós temos que recuperar as artes, a cultura, porque daí as massas aprendem de uma forma prazerosa. Não? Mesmo as pichações, eu vivo brigando com o Levante. Quando é que vocês vão começar a fazer pichação? Ah, mas está proibido. Tá bom, então vocês vão fazer o que está permitido, então vocês são conservadores, reacionários. Vocês não fazem nada do que não esteja permitido. Não. Então o Levante tem que fazer pichação. Agora, é claro, não é aquelas pichação besta que os molequinhos fazem aí, sem ideologia, sem nada. Tem que ser pinturas bonitas. Tem que ter que convencer
o dono do muro, ou mesmo se é num espaço mais público, num túnel, não sei o quê, fazer de forma bonita, que a pessoa passa por lá e chama atenção. Olha que bonito, projeto popular, olha lá que bonito. Agora escreve de qualquer jeito, como é que vai que a pessoa assimilar? Não? Bom, então está aí um desafio de pedagogia de massa, é como chegar nas massas. Nós sabemos esse caminho, que aliás todos os revolucionários do mundo aplicaram, usar a cultura. No México, por exemplo, que foi a Revolução Mexicana, os murais. Os muralistas pintavam os vagões dos trens do lado de fora, e o trem ia espalhando ideias, né? Através da pintura, através da música, através do teatro. Não? Bom, sigo e vou terminando. E há um desafio mais organizativo, que é como nós recuperar, sobretudo na juventude, abro parênteses para dizer, não é nenhuma puxação de saco que nós estamos aqui numa escola de juventude, mas todos os processos de mudança no mundo inteiro é a juventude que faz. Não? Nós, os mais velhos, já temos que se preocupar com aluguel, pagar prestação, com aposentadoria, com os netos, com os gatos das filhas, que é o meu caso. Não? Entendeu? É a juventude que faz as mudanças, toda parte do mundo, para o bem ou para o mal. Não? Então, nós temos que ter um direcionamento do nosso trabalho para a juventude. E aí tem que ter capacidade de aglutinar a juventude em núcleos, em coletivos maiores, né? Para que se gere um movimento de massas da juventude. Então, é um desafio organizativo aí de como dar concretude àqueles outros desafios que são do ponto de vista mais políticos e ideológicos. Pronto, me passei da hora, vamos tomar café, porque senão vocês não vão ficar acordados. Muito obrigado. Obrigada, João.